E hoje nós vamos falar sobre DCU, meus amigos, porque Titãs aí está com uma discussão quente nas redes sociais envolvendo Robins. Pois é, voltou a pauta envolvendo o filme dos Titãs que a gente pode ver no DCU do James Gunn e do Peter Safran. Por enquanto nós não estamos lidando com informações oficiais, a gente sabe que vai ter um filme dos Titãs, pelo menos o roteiro está sendo escrito, se vai ser aprovado, etc, são dos 500. Mas nós temos aquelas fontes em rumores que dão boas dicas de acontecimentos futuros no DCU que a gente pode trazer em pauta aqui. E discutir também outro ponto importante. Tim Drake versus Damian Wayne. Pois é, chegamos nisso. Dando contexto aqui, nós tivemos então o Daniel RPK, um insider que acertou no passado no DCU, mas já errou também, enfim. Ele ressaltou então que o Damian Wayne seria o Robin no filme dos Titãs. Ok, informação importante aí. Até porque isso nos dá um pouco de escopo do que pode ser o futuro envolvendo a construção dos Titãs. Se você tem o Damian Wayne sendo Robin, você tem várias possibilidades de ver construções aí com os Titãs. Você pode pegar um Titãs lá das animações dos 952, que tinha o Besouro Azul, tinha o Cyborg adulto, Asa Noturna adulto, Estelar adulta. Tinha um relacionamento do Damian com a Ravena, né? Que esse talvez seja o maior complicador que geralmente as pessoas não gostam de ver. Se eventualmente nós tivermos o Damian sendo realmente o Robin dos Titãs e eles forem seguir com uma formação parecida com as animações dos 952, não quer dizer que eles precisam fazer o mesmo casal, né? Colocar o Damian com a Ravena, não precisa por esse caminho, eles podem fazer coisas diferentes. Inclusive eu cheguei a colocar isso lá no Twitter, lá que olha galera, talvez seja bom vocês começarem a se acostumar com o fato da possibilidade dessa formação acontecer no DCU. Eu achei que ia ser 100% de rejeição aí em relação a essa formação. No final das contas eu senti que estava meio dividido. Tinha parte da galera falando que pô, legal, eu gosto das animações, gostei dessa formação. Tem o Besouro Azul que eu gosto também, então não seria um problema pra mim. Teve outra parte da galera falando que não, pelo amor de Deus, tá de sacanagem. Eu sinto que muito por causa desse relacionamento do Damian com a Ravena. Mas eu acredito que ao invés de a gente ter uma rejeição 100%, você poderia ter ali uma galera dividida e aceitando ou não. Então é uma discussão que a gente pode também futuramente envolvendo aí essas construções. E olha, pensar em colocar o Damian como Robin dentro dos Titãs é uma coisa que faz sentido pelas construções que a gente está observando envolvendo as informações que têm aparecido. Existe a grande possibilidade de a gente ter já o Dick Grayson sendo o Asa Noturna nesse universo, né? Já que o Batman passou por um período bom, bacana aí, de vigilantismo em Gotham City, capturou uns bandidos aqui e acolá, então você já tem um tempo ali onde o Batman atuou na cidade. O Dick Grayson já fez aí seu trabalho como Robin, cresceu, se tornou então o Asa Noturna, e a gente pode ter ele lá nos Titãs liderando a equipe e passando suas experiências para um grupo mais novo. O fato é, que na verdade é mais uma opinião, mas se eventualmente você for colocar o Damian Wayne sendo o Robin dos Titãs, com o Asa Noturna mais velho ali sendo o irmão mais velho, né, do Damian Wayne, você tem que fazer a introdução do personagem antes disso, com Batman e Robin lá, ou melhor, Brave and the Bold, que é para ser a introdução do Damian como Robin e ao mesmo tempo para o público que vai acompanhar o DCU. Então, existe uma prioridade em você lançar antes Batman Brave and the Bold, ou Brave and the Bold, antes de você lançar o filme dos Titãs. Eu acharia muito estranho você lançar primeiro o filme dos Titãs com o Damian já aparecendo e depois você fazer a apresentação do Brave and the Bold, ou você fazer a primeira apresentação dele através de Titãs para depois o Batman, sei lá, enfim. Não tem como você fazer isso, meus amigos. Tem que lançar Brave and the Bold antes. Como você tem tanto o Brave and the Bold sendo feito o roteiro e ao mesmo tempo os Titãs com o roteiro sendo elaborado, dá pra você casar as coisas. Dá pra você inclusive lançar no mesmo ano Brave and the Bold e depois os Titãs. Uma coisa que eu acredito que não vai dar pra escapar, meus amigos, é você vincular Brave and the Bold com os Titãs. Eu acredito que não vai ter como sair dessa, sabe? Porque eu sei que os Titãs têm um fandom dedicado ao grupo. É um dos grupos mais famosos da DC, obviamente. Tá pau a pau ali com a Liga da Justiça. Nos anos 80 fez um baita sucesso. Sem falar as adaptações e coisa sentido. Você tem realmente um fandom muito forte para todos os personagens. Não só para um Robin da vida, por exemplo. Mas ainda assim, eu acredito que o DCU vai vincular Brave and the Bold com os Titãs, né? Para fazer esse arco envolvendo o Robin chegando nos Titãs. Tendo Asa Noturna também. Não vai ter como desvincular, penso eu. Existe outra possibilidade de fazer os Titãs com o Robin, que daí
eu não curtiria muito, vou ser bem honesto, que é aquela formação mais ali do Renascimento, onde você tem o Damian liderando tudo, formando os Titãs e coisa nesse sentido, que eu acho que não encaixaria muito bem, né? Como é que você vai colocar o Damian já recrutando uma equipe, sendo que, né, de certa maneira você tem que fazer a construção dele com o Batman lá também, antes dele chegar e propor a sua própria equipe. Então acho que nesse caso, eu não gostaria muito, o Damian realmente ser uma pessoa independente formando a sua equipe. Eu penso que é melhor você ter ele nos Titãs, aprendendo a conviver com outras pessoas, sob a tutela, inclusive, do próprio Asa Noturna. Interagir lá com a galera famosa, né? Estelar, Cyborg. Eu acho que dá pra colocar Estelar e o Cyborg como adulto já. Mutano, talvez? Ou coloca ele como um jovem garoto? Não sei. Mas a gente pode ter o Besouro Azul também para encaixar o Jaimito nessa equipe. Ter o Damian. Talvez a Ravena colocar também como criança, mas não precisa fazer casal, tá? Não precisa fazer o casal. Mas dá pra você adaptar um pouco do que foi a animação dos Novos 52 pra esse filme dos Titãs. Não acho que é tão ruim assim. E também acredito que Brave and the Bold vai trazer um pouco, vai beber um pouco do que foram essas animações também dos Novos 52 com os trabalhos com o Batman, o filho do Batman, quem sabe lá o Batman versus Robin, coisa nesse aspecto. Deve rolar alguma coisa, meus amigos. Por isso que eu acredito que o DCU vai olhar muito pra essas animações e trazer essa bagagem pro DCU. Mas calma que tem um ponto importante, porque depois desse rumor aí do Daniel RPK, nós tivemos outro insider que trouxe uma informação importante, que acerta mais, inclusive, que o RPK, que é o Apocalypse Horseman. Respondendo então uma notícia que falava desse rumor aí do Daniel RPK, ele diz o seguinte: como eu relatei, é a escalação dos Jovens Titãs e o Robin da equipe estava indefinido. Acho que ainda há uma chance de ter o Tim Drake, mas isso ainda não foi decidido. Ou seja, aí nós temos um caminho totalmente diferente, meus amigos. Porque, assim, você pensar na possibilidade do Tim Drake estar no DCU é uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Eu achava que eles iam pular esse Robin, porque, dentre os Robins que nós temos para fazer uma discussão aí da Bat-família, o Tim é aquele personagem que é mais tranquilo de todos, né? Você não precisa criar todo um arco dramático para você trabalhar ele. É um personagem mais tranquilo na dele, teve alguns problemas aqui a colar, obviamente, para se tornar o Robin, né? Perdeu a mãe, coisa nesse sentido. Mas o Tim Drake é o filho que não dá problema. E às vezes a gente esquece esse filho ali, né? Meio perdido. Entretanto, se você tem a possibilidade de colocar o Tim Drake no DCU, inclusive ele está no Titãs, aí as coisas mudam de figura. Porque daí você tira o que é essa adaptação envolvendo os Novos 52, as animações, para você seguir outro caminho. Seguir algo parecido com o que é, por exemplo, os Titãs do Jeff Jones, que é uma mistura de Titãs, né, os novos Titãs, o New Teen Titans, com Justiça Jovem. Porque quando o Tim se torna Robin, os Titãs lá tem a sua equipe, ele vai treinar inclusive com os Titãs lá junto com o Asa Noturna, mas ele não faz parte efetivamente dos Titãs, né? Ele vai formar seu grupo lá com o Superboy e o Impulso. Se tornam Justiça Jovem, nós temos outros personagens participando também da equipe. Para você ter o Jeff Jones chegando ali, né, trabalhando com os Titãs e fazendo, não digo upgrade, porque a Justiça Jovem também é um grupo importante para DC, mas você tem então o Jones modificando, trazendo então os personagens de Justiça Jovem para fazer parte dos Titãs e tem todo o arco de construção diferente. Esses quadrinhos inclusive foram relançados pela Panini recentemente. Você tem arcos importantes com o Impulso se tornando um Kid Flash, você tem o Superboy descobrindo coisas importantes do seu passado, de como ele foi criado. Então temos ali uma construção deveras significativa. É um período que também a gente vê o Tim Drake bem irritado com o Batman. Ele tá muito chateado com o Homem-Morcego. É aquela coisa, o Jones gostava de dar uma incitada nas pessoas odiarem o Batman. Ele tinha esse propósito sempre que escreviam personagens que tinham que lidar com o Batman. Mas se você coloca o Tim Drake no Titãs, você não tem a obrigação de lançar necessariamente o Batman antes dos Titãs, porque você não precisa apresentar primeiro o Damian Wayne para depois ter os Titãs com o próprio Damian. Se você coloca o Tim, bora lá, coloca o Tim logo sendo o Robin e pronto. Você não tem a dependência de uma coisa com a outra. Eu só não sei se essa formação aí é mais benquista pelo público também, né? Mas de novo, você tem uma coisa parecida com o que é o Titãs da animação dos 952, você tem lá Estelar, Mutano, Cyborg, todos adultos. O Asa Noturna não estava nessa época aí do Jeff Jones, ele foi com os Renegados lá fazer seus trabalhos diferentes, mas pode ser o Asa Noturna também ali, né? Você pode trazer mais personagens importantes ali. Você vai colocar um Superboy já de cara? Talvez não sei se eles vão trazer o clone já, o Connor já pra fazer parte, mas você podia colocar a Cassie, se bem que daí tem que ver a construção que envolve o lado da Mulher Maravilha lá também, né? Dá pra colocar a Dona Troy adulta também já, será? Funciona ali? O Bat Allen como Kid Flash também encaixaria?
talvez não, né? Enfim, aí fica meio complicado, né? Mas, se você pensar no Tim Drake como Robin, as coisas realmente mudam muito de figura. E, na verdade, não digo que muda muito, mas você pode pensar em outras características também pro próprio filme do Batman, já que a Batfamília tem, essencialmente, aí muitos Robins aparecendo. E eu acredito que o Jason Todd também vai estar fazendo parte aí, né, de toda a configuração da Batfamília, seja nos seus momentos mais trágicos, sendo inimigo posteriormente e coisa nesse sentido. Mas aí eu fico pensando, eles vão trazer aquela coisa que já nos quadrinhos é meio complicado, que é você ter o mesmo personagem, ou melhor, o mesmo nome sendo usado por dois personagens. Tem o Robin Damian Wayne, Robin Tim Drake. Olha, eu vou dizer pra vocês, não sei não, hein, se já nos quadrinhos a galera que acompanha tranquilamente já fica meio, pô, como assim, né, Robin, não é melhor só ter uma pessoa com esse manto? Tinha um lance do Robin Vermelho, mas que a galera colocava Robin Vermelho, mas o Tim Drake parecia essencialmente o Robin mesmo. Tanto é que eles esqueceram esse negócio de Robin Vermelho. E nem vou falar da parte que envolvia lá o Brian Michael Bendis com o Drake. Vamos esquecer esse negócio aí. Das coisas mais absurdas que eu vi envolvendo o Tim Drake, né? Bendis tava de sacanagem nessa época. Bom, mas se você tem Batman de realidades alternativas aí, né? O Batman The Seal e The Batman, quem sabe? Não precisa ser um problema para os Robins também, né? Mas olha, a gente vai vendo a configuração da Batfamília se formando aí, né? Se eventualmente escolherem o Tim Drake. Mas eu tô achando que eles vão seguir pelo caminho do Damian pra sedimentar realmente esse personagem como o Robin, aí fazer o Brave and the Bold e depois lançar então os Titãs com o Damian chegando na equipe, não sendo o líder, tá? Esse é um ponto importante. Eu não acho que o Damian, se eventualmente for realmente o Robin dos Titãs, vai ser o líder, mas vai ser um personagem que pode ser um pouco mais notável, porque o Damian, ele realmente chama atenção, mas aprendendo a lidar com as pessoas nos Titãs, ele chega pra Batfamília e o Batman fala, Ace Ventura, leva esse garoto, esse pentelho aqui, pros Titãs lá e dá um jeito nele, tá? Eu como pai vou me abdicar disso. Como assim, Batman? Não, mentira. O Batman vai lá, vai cuidar também, ele só coloca no final de semana o Damian fazendo parte de Titãs, né? Agora, o ponto que eu tenho que ressaltar é que o Apocalypse Horseman tinha falado anteriormente que a formação dos Titãs vai ser que nem a animação lá de 2003. Só que o ponto é, se você vai colocar um Robin que é o Tim Drake ou é o Damian Wayne, não tem como ser exatamente o que foi a animação lá de 2003, porque o Robin lá é o Dick Grayson. Você tem todo um arco diferente de construção envolvendo o personagem. Você pode até argumentar que o Robin de lá é um pouco parecido com outros personagens, um pouco com o Tim Drake talvez, você pode fazer esse desenvolvimento aí. Mas sendo um pouco chatinho, se você está construindo outros Robins para fazerem parte dos Titãs, Tim Drake e Damian, então não tem como ser exatamente parecido com o que envolve a animação de 2003. E eu vou dizer pra vocês, eu acho que o Besouro Azul vai fazer parte dessa equipe aí. Eu tô achando que eles vão inserir o Jaimito ali, pra já mostrar um pouco mais do personagem. Vai ter animação do Besouro Azul. Eu acho que eles devem inserir também ele nos Titãs. Mas agora chegou o momento de vocês me colocarem aqui nos comentários. Primeiro, qual Robin que vocês querem ver nos Titãs? Entre esses aí que a gente conversou. Damian Wayne ou Tim Drake? E aí, você acha também como fica a construção? O filme dos Titãs pode vir antes, então, de Brave and the Bold, não pode vir antes. Comente tudo aqui embaixo, quero saber de vocês. Sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou indicar 2 videozinhos pra você assistir. Já que eu mencionei o Besouro Azul, nós tivemos algumas dicas do próprio Xolo Mariduena envolvendo o Besouro Azul. Será que ele vai aparecer no filme do Superman? Pois é, ele deu uma dica lá interessante, dá uma olhadinha nos meus comentários. E no mais, teve resenha aqui no canal de quadrinhos, falei sobre a versão absoluta de Superman e Batman, quadrinho famoso lá dos anos 2000, se é bom ou se é ruim, outros 500. Assista o vídeo com as minhas considerações. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E esse foi ficando por aqui.